tô aqui em Tibagi, no cânion do Guartelá, na região dos Campos Gerais, e cara, que lugar incrível, sabe? A gente acha que a gente precisa viajar o mundo para conhecer coisas magníficas e tá aqui do lado. A gente subestima o quintal da nossa casa. Que lugar magnífico, com pessoas magníficas e pouco visitado pela grandeza que isso oferece. E por acaso ou não, encontrei aqui no mesmo acampamento que eu, no mesmo camping que eu, Marcos de la Cumbre, um outro viajante magnífico que eu admiro muito, que também é escritor e que tem histórias muito mais malucas e pesadas que as minhas. Um cara que mostra o lado que ninguém mostra, que viaja para os lugares que ninguém viaja, que vê o lado sujo da vida, esse lado que a gente quer negar e que faz parte da existência. E ele escancara na nossa cara, sem medo, sem pudor nenhum. O livro dele é sensacional, eu vou colocar o link aqui, Um Drink numa Bota Suja de Lama, que expressa bem o que é de fato. E eu aproveitei esse cenário maravilhoso, magnífico, para falar de algo que direciona a minha vida, que guia a minha vida e todas as minhas decisões, e que também guiava decisões de grandes mestres e sábios a quem eu tomo como referência há milhares de anos atrás e continuará guiando, não importa o tempo, porque é algo que transcende o próprio tempo. Eu vou falar hoje sobre as virtudes. A gente vive hoje num mundo confuso, complexo, o chamado mundo VUCA, que é caracterizado pela volatilidade, pela incerteza, pela complexidade e pela ambiguidade. Volatilidade no sentido de que as coisas são muito efêmeras, tudo muda muito rápido, a tecnologia, o conhecimento, os sistemas políticos, as relações, a gente vive relações líquidas, como diz Bauman, e também complexas. As relações são complexas, as relações pessoais, as relações financeiras, as relações do mercado de trabalho, e é tudo muito ambíguo. As verdades absolutas perderam seu valor, se tornaram relativas. A gente fez da verdade algo relativo, perdemos as nossas bases sólidas e não temos mais onde nos ancorar. Não temos mais valores e instituições sólidas onde a gente possa encontrar um abrigo seguro, um referencial para tomar as nossas decisões. E naturalmente a gente se sente perdido, diante de tanta efemeridade, de tanta mudança. A curva do desenvolvimento humano não está acompanhando a curva do desenvolvimento tecnológico. A curva do desenvolvimento tecnológico está muito mais acentuada e a gente não está conseguindo lidar com isso, com tanta incerteza, com tanta rapidez, com tanta velocidade. A gente fica literalmente sem chão e naturalmente isso gera frustração, gera sofrimento, gera problemas internos e externos. Não é à toa que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo, já a partir desse ano. Não é à toa que 33% da população mundial sofreu, já sofre ou vai sofrer de ansiedade em algum momento da própria vida. E durante muito tempo eu tentei negar a mudança, achando que eu deveria morar numa caverna ou até então uma casinha no meio do nada. E essas são realmente soluções muito tentadoras. Eu penso realmente em fazer isso. Mas a questão é que não tem como você impedir a mudança. Siddhartha Gautama, 2.600 anos atrás, já dizia que só existe uma coisa no universo que nunca muda. E essa coisa é a própria mudança. Tudo é impermanente. Não tem como a gente fugir da mudança, ela está acontecendo. E nós somos resultado da própria mudança. A vida é movimento por sua própria natureza. Se tudo muda e eu não consigo fugir da mudança, mas também não consigo acompanhar ela, então o que eu devo fazer? Qual é a resposta? E a resposta para mim é que diante do efêmero, a gente deve repousar naquilo que é absoluto. Porque se a gente depositar o nosso bem-estar, os nossos referenciais em questões voláteis, junto com os ventos da mudança, se vai a nossa lucidez. Mas se tudo muda, o que é que não muda? E a resposta para mim são de fato as virtudes. Elas são caracterizadas por sua universalidade e atemporalidade. Nunca vai deixar de ser útil, ser corajoso. Jamais vai cair no esquecimento a justiça. Jamais vai morrer de velha a coragem. E nessa viagem eu passei por monarquias, por teocracias, por regimes de direita, por regimes de esquerda, por democracias, por tiranias, por oligarquias, por sociedades primitivas, por sociedades bem evoluídas, e em todas elas, e em todos os lugares, em todos os tempos, a virtude era tido como algo de elevado, era prezado para aquela sociedade, tido como algo de útil, porque a benevolência, a compaixão, a lucidez, a sabedoria, a temperança vão ser úteis em qualquer lugar e em qualquer contexto. Na vida profissional, na vida pessoal, no mercado de trabalho, no Oriente, no Ocidente, no inverno, no verão, na guerra e na paz. E virtude, na origem da palavra, do latim virtu,
significa força viril. As virtudes são a nossa força primordial. Aristóteles dizia que virtude é excelência em ser humano, é a gente desenvolver a nossa melhor versão. Quem nós somos em potência é através das virtudes que nós transformamos em matéria quem nós somos em potência. Vivemos o nosso daimon no processo da eudaimonia. A virtude, em todas as mitologias, é a arma mágica do herói. Em todas as culturas que eu passei e que eu pude estudar, sempre teve presente o arquétipo do herói. E ainda que esse se expresse com diferentes nomes em diferentes contextos, ele é caracterizado por algumas características em comum, como sua capacidade de autodomínio, de dominar os próprios vícios através das virtudes, de realizar coisas grandiosas através das virtudes e, acima de tudo, a abnegação, a capacidade de se doar a alguém ou algo maior que si próprio. Isso não é possível sem a virtude, é pura virtude. Em todas essas mitologias, o herói ele possui uma arma mágica, ou então um poder divino. O Thor, na mitologia nórdica, possui o martelo de Thor. Avalokitesvara possui 1000 braços. Rei Arthur possui a Excalibur. E a arma mágica no herói, ou seu poder divino, na verdade é uma simbologia para a virtude, que são a nossa espada e o nosso escudo contra as investidas do mundo. São a nossa força verdadeira diante das tempestades da existência. E a virtude é aquilo que nos eleva da condição de humanos para a condição de divinos. E diferente de todas as outras coisas que podem ser roubadas, que podem ser tomadas, que podem se desfazer, as virtudes permanecem. A fama pode cair no esquecimento, o dinheiro pode se perder e o corpo envelhecer, mas as virtudes permanecem, porque elas não são algo que nós temos, elas são algo que nós somos. E de fato, no final das contas, tudo vai acabar se esvaindo. O nosso nome, os nossos bens, até mesmo essa carcaça de ossos e carne. Mas as nossas virtudes permanecem e transcendem o próprio tempo. Então, se eu pudesse dar uma dica para você que está assistindo, antes de se preocupar em ficar rico, em ser famoso ou qualquer outra conquista que seja, se preocupe em cultivar as virtudes, porque elas jamais poderão ser furtadas e são o que nós possuímos de mais precioso e que também vão influenciar em todas as outras questões, na riqueza material, no sucesso profissional, nos relacionamentos pessoais. São as minhas virtudes que me permitiram chegar onde eu cheguei e continuar caminhando adiante. E você, quais são as suas virtudes? Conta aqui pra mim, qual virtude você mais aprecia em si próprio, qual você gostaria de ter, como você pensa em alcançá-la. E cultive-as, guarde-as, use-as, alimente-as. Afie como se fosse sua própria espada, ilustre como se fosse seu próprio escudo. E deixe que elas te transformem de fato, da condição de humano para a condição de divino. Porque nós somos deuses e nos esquecemos disso.